Olá, uma poesia que resvala no experimentalismo. O poeta Sérgio Avancini, nosso entrevistado de hoje, em seu livro de estreia, trabalha com elementos lúdicos da linguística, como os trocadilhos, a sonoridade, os jogos de palavra. Com isso se afasta do lirismo, embora se permita uma simplicidade que beira a ingenuidade. Como se dá esta manifestação poética, Sérgio Avancini nos explica na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, a poesia amadurecida e clássica. A gente comenta os livros Melhores Poemas de Ruiz Pinheira Filho e Melhores Poemas de Almeida Garré. O Leituras começa agora, conversando com Sérgio Avancini. Bom, Sérgio, vamos começar aqui pelo Lua e Meia, que você está lançando agora, né, que é o seu segundo livro de poemas, né? E tem uma coisa interessante, né, porque é um poema que está bem voltado para aquela estética poética, que até de certa forma foi tida como paulista, né, aquela questão do concretismo, da coisa. Quer dizer, como é que isso se processa na sua poesia? Tá. Olha, Maurício, eu não sou um grande conhecedor de poesia. Eu sou, de alguma maneira, embora esteja já no segundo livro, né, um iniciante e, com toda a franqueza, né, franco atirador, no sentido assim de que eu saí escrevendo e fui mostrando para pessoas e elas disseram, guarda isso, tal, eventualmente, né, um dia, tal, e foram saindo e já estamos aí na segunda aventura literária, né? Mas a poesia paulista eu conheço, sim, claro, né, de leitura, né? Mas não sou um grande conhecedor, mas com certeza bebi na fonte, né, de poetas os chamados concretos, né, em São Paulo, basicamente os irmãos Campos, Augusto Campos, Haroldo de Campos, eu aprecio muito, né? Mas também, e eu colocaria em primeiro lugar na lista das minhas preferências, né, de poetas, um paranaense. Paulo Leminski, para mim, é a referência, né? Então, eu conheço certamente mais o trabalho do Paulo Leminski do que até dos paulistas já mencionados, né? E é um trabalho, embora com essas referências, né, assim, descompromissado com qualquer proposta mais, vamos dizer assim, de cunho acadêmico classificável, né? É um trabalho espontâneo que eu vou fazendo e que, na medida em que for agradando, ele vai ser seguido, né? O Leminski também já é uma espécie de continuação, né, do que foi aquele movimento concretista, né? Ele vem ali com a poesia marginal dos anos 70, né? Mas há muito essa questão formal mesmo dos poemas, né? O trabalho com o trocadilho, o trabalho com as metáforas, o trabalho com o desenho do poema, né? Quer dizer, como é que vem esse seu jogo poético, né? Quer dizer, como é que nasce essas vertentes poéticas aí? Tá. Eu gostaria de contar um pouquinho a história assim, de como é que eu me transformei em poeta, né? Porque eu sempre gostei de escrever, desde escola, né? Desde o tempo de estudante. E na minha profissão, administrador público, e essa é uma das razões porque eu estou aqui em Brasília, né? Eu estudei o curso de administração pública em São Paulo. Eu sempre me dei bem com a elaboração de relatórios, de textos, de projetos de lei, de notas técnicas, como se chama aqui em Brasília, não é? E isto, eu sou bastante caprichoso no sentido de quase uma obsessão com uma comunicação limpa, fluida, em que eu, ao escrever, estou pensando em quem vai ler, né? Esta pessoa que vai ler, né? Vai compreender isso que eu estou produzindo, né? Então, a partir dessa facilidade, eu acho que posso dizer que tenho, né? Eu, nos últimos 12 anos, comecei a me aventurar na literatura, exclusivamente na poesia, né? Também porque na poesia, porque, e aí eu volto na minha característica de escritor, né, mais genericamente falando, eu trabalho sempre com um texto mais enxuto possível, né, mesmo num relatório técnico,
eu evito aquela redundância, né? Ficar tomando tempo de quem está lendo. Temos que conversar sobre os assuntos que importam, né? A essência dos problemas, e vamos tentar entendê-los e, se possível, resolvê-los, né? E de modo que isso eu levo para a poesia também. Quando eu penso num tema, ou até menos, quando eu penso apenas numa palavra para fazer um poema a partir daquela palavra, né? Eu parto também desse mesmo princípio, né? Quer dizer, eu tenho que dizer o mínimo possível sobre esse assunto para não cansar, não dispersar e sim alcançar, né, uma comunicação com esse leitor, né? De modo que é isso que eu procuro fazer. O trabalho de distribuição até das palavras ou dos versos na página, né, ou nas páginas, isso eu até aprendi com um bastante conhecido designer e artista gráfico em São Paulo, né, que toca um ateliê, Júlio Campos, que neste primeiro livro, né, o Poemas Soltos, foi a pessoa que elaborou essa proposta de diagramação. Então, a partir daquele contato com o Júlio, que na verdade já era um amigo meu de longa data, né, eu comecei a prestar atenção nisso, né, quer dizer, o texto, o poema não é só a letra e a palavra no papel branco, né? É algo mais que você pode eventualmente melhorar, aprimorar e com isso facilitar a comunicação, né? Então eu tenho procurado praticar isso. Agora não há uma certa contradição aí, porque o movimento concretista, sobretudo, né, que tinha essa preocupação do poema visual, do visual do poema, o próprio Ferreira Goulart, que participou do movimento, ele disse que entrou para o movimento por conta de uma certa explosão da linguagem dele, né? A linguagem teria explodido, então essa necessidade de desorganizar no papel a linguagem ou reorganizá-la de uma forma inusitada, né? E que ele acabou deixando o movimento exatamente porque o movimento quebrava não só a linguagem, mas ele quebrava a mensagem, o que era trágico, né? Quer dizer, e você tem essa preocupação com a mensagem, de que forma essa mensagem será transmitida, né? Quer dizer, como dá-se a conciliação, então, entre a estética visual e a necessidade de comunicação? É um trabalho difícil, é uma construção que às vezes leva para um poema de uma página ou meia página, semanas, meses e, em alguns casos, anos até, né? Esse trabalho que eu estou apresentando agora, Lua e Meia, eu posso dizer que ele é uma seleção dos poemas que fiz nos últimos 5 anos, né? Assim como o primeiro trabalho foi também resultado de 5 ou 6 anos de trabalho e seleção, né? De modo que esse processo ele vai se construindo. Eu vou ali experimentando, vendo, né? Chamo eventualmente algum leitor eventual, assim, das minhas relações, né? Mostro aquilo para a pessoa, escuto a reação, né? Procuro conversar com pessoas, conversar e mostrar, né, meus trabalhos assim a título de experiência, né? Para pessoas diversas, né? Porque, afinal de contas, eu não estou escrevendo para mim mesmo, né, nem para mostrar para especialistas, né? Eu gostaria que o grande público, que, se possível, o maior número possível de pessoas pudesse ler e compreender, né? De modo que é uma experimentação, uma tentativa e erro, e aí eu vou montando. Né? A questão do humor, né? Há uma questão... porque você começa o livro fazendo uma metáfora sobre a questão da noite e da solidão, né? Um paralelo aí entre a escuridão e a solidão é um tema recorrente no início do livro, mas que a partir daí começa uma coisa menos lírica e mais humorística, né? Quer dizer, como é que se dá esses dois momentos na sua poesia também, essa questão do humor, do lirismo? Olha, em verdade, eu nem programei uma distribuição dos poemas dessa maneira como você está lendo, né? Provavelmente um outro leitor vai
talvez desenhar um outro roteiro, né? Vai dizer, você começou já fazendo uma brincadeira, né? Que é exatamente o primeiro poema, em que eu digo que o poeta é o cirurgião da língua, né? Obviamente, um jogo de palavras, né? E uma brincadeira com a profissão do médico, da medicina, né? O cirurgião da língua no sentido da língua portuguesa, né? Então, essa presença, né, da brincadeira, do jogo, né? Que para mim é uma coisa essencial. Veja bem, eu tenho essa atividade de poesia como um hobby. Eu tenho uma outra atividade profissional, eu faço isso quando eu tenho tempo livre, quando eu tenho alguma ideia na cabeça, né? E então, basicamente, isso para mim é uma fonte de prazer. Ao ser uma fonte de prazer, eu vou brincar tanto quanto for possível, né? Claro que temas sérios comportam eventualmente outras abordagens, né? Mas eu procuro tornar a leitura agradável, assim como também o trabalho da produção, né, do próprio texto gostoso, né, e prazeroso. Agora, porque a poesia ela tem esses mecanismos, né? Quer dizer, você trabalha com esse mecanismo quase de fuga né? como um descanso mesmo, né? Como sentido lúdico da poesia, né? Mas hoje há uma certa cobrança do poeta, né? Não de uma profissionalização, mas pelo menos de uma visão mais... tanto que o próprio Ferreira Goulart ele fala muito nisso, né? Quer dizer, a poesia precisa surpreendê-lo para que ele a faça, né? Quer dizer, quando é que você sente essa necessidade de fazer o poema? Quando é que vem essa sua necessidade e essa precisão de trabalhar o poema? Olha, Maurício, histórias de todos os tipos, né? Seria impossível eu conseguir padronizar para você um roteiro, né, de como nasce, né, e de como evolui cada um desses trabalhos, né? Cada um tem uma história, tem até mesmo trabalhos aqui, um deles que eu fiz como uma mera homenagem, né, aos 80 anos da minha mãe, né? E a partir disso, naquela festa de aniversário, esse texto foi conhecido, né? Eu depois retrabalhei-o, enxuguei-o, retirei aquilo que tinha de pessoal, né, que diz respeito à minha relação com a minha mãe, e transformei isso num dos poemas que está nesse trabalho, né? Lua e Meia. De modo que são histórias as mais diversas, né? Eu não conseguiria enquadrar o meu processo produtivo num desses caminhos, né, possíveis. Mesmo a crítica que você cita, né, de Ferreira Goulart, outros estudiosos, eu, conforme já disse, né, na verdade, pouco acompanho o trabalho, vamos chamar assim, se a gente puder, até científico sobre a poesia, né? Os estudos de linguística, eu, sendo absolutamente honesto, né, desconheço. E trabalho de uma maneira realmente espontânea e dentro daquilo que eu tenho condições de fazer.